Caso Larissa. A Justiça de Ribeirão Preto negou o pedido de prisão domiciliar da Elizabeth Arrabás, feito pelo advogado dela no dia 26 de maio. Seguinte, Elizabeth está presa temporariamente na cadeia de São Joaquim da Barra, suspeita de envenenar a nora Larissa Rodrigues. O filho de Elizabeth, o médico Luiz Garnica, também está preso, suspeito do crime. Vamos falar hoje sobre obesidade, sobre causas e consequências. Vamos falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar. Os restos mortais de Natália Garnica já estão em São Paulo. O material que foi colhido durante a exumação pelo Instituto Médico Legal foi colocado nestas caixas e deixou Ribeirão Preto com destino à capital na tarde desta quarta-feira. Em São Paulo deve ser feita uma análise detalhada. O objetivo é saber se Natália morreu envenenada. Este especialista forense explica como isso vai acontecer. O papel da química é receber as amostras biológicas, né, sangue, urina, vísceras, cabelo, né, dente, e tentar isolar algum analito, alguma substância que pode ter provocado a morte. Então esse processo é feito uma extração desse material usando técnicas analíticas, né, e depois analisado por uma técnica apropriada, cromatografia em fase gasosa, cromatografia em fase líquida, que separa os compostos e identifica e quantifica o que temos na amostra. Segundo Bruno Espinosa, substâncias podem ficar no organismo um tempo depois da morte. Tem várias substâncias, cada uma se comporta diferentemente, né? Algumas permanecem mais tempo no corpo, inclusive são absorvidas, migram para o cabelo e ficam lá indefinidamente, né? Até que a pessoa corte o cabelo. Então, por isso que o material de exumação é importante, que ele pode indicar a presença da substância, desde que tenha sido uma intoxicação crônica, né? Que tenha acontecido lentamente em meses, semanas, né? Semanas ou meses antes da morte. E aí a gente consegue detectar essa substância no material exumado. O ex-prefeito de Pontal, Antônio Luiz Garnica, pai do médico Luiz Garnica e ex-marido de Elizabeth Arrabás, foi chamada para prestar depoimento, mas não compareceu. Filho dele preso, a ex-esposa presa, uma pessoa morta e ele nem comparece à delegacia. O que ele falou para a polícia? O depoimento dele estava marcado para ontem, mas ele desmarcou e não combinou uma nova data. Desde o começo do caso, nós estamos tentando contato com o pai de Luiz. Ele atendeu as ligações por 2 vezes, mas quando nos identificamos, ele desligou. Da última vez, a repórter Ludmila Osório tentou falar com ele, mas novamente o ex-prefeito desligou. Vamos... Alô? Oi, seu Antônio. Oi. É aqui da produção da Record, tudo bem? Tudo bem, eu não posso falar, viu? Desculpa. Seu Antônio. Elizabeth está presa temporariamente desde o dia 6 de maio. Ela e o filho, Luiz Garnica, são suspeitos de envenenar a professora Larissa Rodrigues, de 37 anos. As investigações apontam que Elizabeth foi a última pessoa a ter contato com a nora no apartamento do casal. Ela sempre negou o envolvimento no crime. Nós tivemos acesso a um documento anexado ao pedido de prisão domiciliar, assinado inclusive pela Elizabeth, dizendo que ela não estava recebendo medicação. Esclareço outro sim que não estou recebendo a medicação corretamente pela carceragem, dependendo muito do profissional plantonista presente, embora minha família tenha fornecido todos os medicamentos necessários, o que inclusive vem ocasionando de forma diária picos de pressão alta, mal-estar, visão turva, tendo causado desmaio e queda com batida minha cabeça no chão, o que obrigou então o atendimento médico pelas equipes de urgência e emergência. Necessito ainda de tratamento odontológico e ortopédico em vista de dente quebrado, possibilidade de fratura na mandíbula e joelho após a queda. Está justificando que caiu e machucou tudo isso por causa dessa falta de medicamento. Por ser verdade, firma o presente de declaração, São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2025. A assinatura dela aqui, tá vendo? A assinatura da Elizabeth Arrabás. O Luiz está preso na cadeia de Santa Rosa de Viterbo e também aguarda a decisão da Justiça sobre um pedido de habeas corpus feito pelo advogado dele, Júlio Mocim. A exumação do corpo de Natália Garnica aconteceu na semana passada, no cemitério de Pontal. O trabalho durou mais de 1 hora, entre a abertura do túmulo, a retirada do caixão e o momento em que os médicos legistas coletaram pedaços de alguns órgãos. A médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos, morreu no dia 9 de fevereiro em Pontal. O boletim de ocorrência foi registrado como morte natural.
As suspeitas em torno do falecimento dela surgiram durante a investigação que levou o irmão e a mãe de Natália, o médico ortopedista Luiz Garnica, de 38 anos, e a aposentada Elizabeth Rabassa, de 67 anos, à prisão. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte da professora de Pilates Larissa, com quem Luiz era casado desde 2014. A polícia quer saber se a dupla também tem relação com o óbito da veterinária. As circunstâncias da morte da Natália são semelhantes da morte da Larissa. Nós verificamos a possibilidade de ter ocorrido um outro homicídio, né? Principalmente por terem, os atores são os principais ali, os envolvidos são os mesmos. Então, instauramos um inquérito policial, representei pela exumação, e agora nós vamos analisar toda essa documentação e vamos aguardar o laudo pericial para verificar se o IML consegue identificar qual a causa da morte. De acordo com o boletim de ocorrência da morte de Natália, a veterinária morreu também na companhia de Elizabeth. Ela trabalhou o dia todo e à noite, já em casa, começou a passar mal no quarto e chamou pela mãe, que estava na residência. Natália morreu momentos depois. O SAMU foi chamado e a equipe constatou o óbito no local. O corpo não apresentava sinais de violência. A testemunha, que revelou à polícia o interesse de Elizabeth em adquirir chumbinho dias antes da morte de Larissa, também deu detalhes sobre a relação da mulher com a filha. Ela relatou que Elizabeth sempre foi superprotetora com os filhos, sobretudo com Luiz. Quanto à filha, a mãe sempre dizia que a mulher dava trabalho e que teria que resolver os problemas de Natália antes de morrer para evitar o karma, em tom de brincadeira. A testemunha disse ainda que quando a veterinária morreu, Elizabeth também estava cuidando dela nos dias anteriores. Este professor de toxicologia destaca as dificuldades e os desafios da análise que será feita nos restos mortais de Natália Garnica. O fio de cabelo tem uma peculiaridade que você entrou em contato com a substância, ela entrou no seu organismo, passou pela sua corrente sanguínea, ela vai aparecer no seu cabelo. Acontece que ela tem um tempo que a gente chama um lag time, um tempo entre o uso e você conseguir detectar no cabelo. Então, se foi uma utilização, uma exposição que foi repetida por, assim, uma semana, que seja, já a chance de encontrar no cabelo ela já aumenta bastante. Quando é uma única utilização, uma única exposição a um composto químico e tem em altas concentrações que seja, mas te leve ao óbito rápido, né? Então, no mesmo dia, por exemplo, isso já é mais difícil de detectar porque não tem tempo de incorporar no fio do cabelo que está em crescimento para que a gente consiga detectar no cabelo. Daniel Junqueira explica que é possível identificar o chumbinho, mas antes da divulgação do resultado, que deve sair em até 60 dias, é necessária uma reavaliação. Antes de sair um laudo final, se por uma técnica de análise der positivos, com certeza, antes de fazer essa informação, soltar essa informação, eles vão tentar pelo menos uma segunda técnica, ou uma segunda e terceira técnica confirmatória, para ter certeza antes de soltar esse laudo final. Eu não entendo o seguinte, colabora com a informação mesmo, porque até então ele não tem nada a ver com a história, mas ele é pai de uma pessoa que está presa e ex-companheiro de uma outra que também está presa, né? Teve a filha dele que morreu, né? Teve a exumação do corpo da filha dele, ele também nem compareceu por lá, né? Por causa da Natália. E é estranho, né? Uma pessoa não comparecer, ainda mais ele sendo uma figura pública como essa, já foi prefeito por várias vezes da cidade de Pontal e até então não se manifesta de maneira alguma, né? Não sei, vamos ver o que ele vai fazer, mas de qualquer maneira a polícia vai querer ouvi-lo, né? Seguinte, o juiz então, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, isso foi enviado para ele, né? Pediu para o diretor da cadeia, inclusive, de São Joaquim da Barra, explicações sobre a situação de Elizabeth, porque isso foi enviado para o juiz. E o juiz, então, pediu para a direção da cadeia explicações sobre a situação da Elizabeth na cadeia e também sobre o uso de medicações da aposentada, porque o juiz não vai liberar ou tomar uma decisão sem conhecer o que está acontecendo. Nós também tivemos acesso ao documento do diretor e delegado Vinícius Alexandre Marini. Veja só o que disse o documento, né? Vamos ler primeiro aqui? Olha lá, meritíssimo juiz. Através do presente, informo que a presa, aí coloca o nome Elizabeth Eugênia Rabassa, foi medicada, teve assistência médica sempre que solicitou durante a sua permanência nas dependências da cadeia pública de São Joaquim da Barra e, recentemente, solicitou atendimento médico por 3 vezes, sendo encaminhada e escoltada até a unidade de pronto atendimento local, onde o médico nada diagnosticou.
Os remédios deixados na carceragem pela filha da detenta estão à disposição dela. Porém, ela recusou qualquer um deles. Opa! Olha aí! Porém, ela recusou qualquer um deles. Os medicamentos ela recusou, né? Não há prescrição médica nesta carceragem com o nome e horário de remédios contínuos. Requeiro envio, caso haja necessidade de uso de medicamento contínuo, da prescrição médica legível com o nome do medicamento, a dosagem, o horário que o carcereiro disponibilizará o medicamento caso ele seja deixado na carceragem e aceito pela própria detenta. Olha, aceito pela própria detenta. Esclareço que a cadeia se encontra no momento apenas com a detenta Elizabeth, cujas solicitações, que são contínuas, são atendidas dentro da legalidade pelos carcereiros. Ressalto que a escolta de presos é feita pela Polícia Militar em caso de emergência ou solicitação médica, era o que havia informado atenciosamente Vinícius Alexandre Marini, delegado de polícia. Viu a informação importante? Viu a informação importante? Tá aqui, doutor, tá à disposição, mas a detenta não quer tomar. E outra, se tem remédio contínuo, nós precisamos da receita, o horário, a dosagem da medicação, tudo certinho, porque o carcereiro vai deixar à disposição, tá ali. Agora, se a detenta não quer tomar, aí é uma outra história. Aí, se ela tem que tomar, né? Se ela tem que tomar e ela não está tomando, quem que está causando mal? A própria pessoa. Compreende? Onde que está o negócio? O advogado de Elizabeth, Dr. Bruno, informou que o juiz entendeu que não seria cabível, por hora, não preencher aí a requerente os requisitos legais para concessão do benefício, ou seja, vai continuar presa. A defesa analisa as medidas a serem tomadas, ainda tem um pedido de habeas corpus sendo analisado pelo Superior Tribunal Federal. E então a história é essa, ela fala que está passando mal, pede para o advogado faz uma carta mandando para o juiz falando que ela precisa ter prisão domiciliar para ter cuidados especiais, porque ela já bateu a cabeça, quebrou dente, machucou o joelho, mandíbula. E o diretor, o delegado responsável diz o seguinte: nós disponibilizamos o remédio, a detenta que não quer tomar. Ou seja, se ela precisa tomar um remédio de pressão e não toma, o que acontece? A pressão desregula. Outra coisa, precisa de medicamento de uso contínuo? Precisa. Tá, então, por favor, nos envie aqui para a carceragem o medicamento, a dosagem, o horário que vai ser disponibilizado. Agora, se a detenta não tomar, a gente não tem o que fazer.